Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estamos alegres de estarmos na casa do Senhor. Não tem outro lugar melhor para que pudéssemos estar neste domingo, neste horário, a não ser a casa do Senhor, o nosso Deus. Quando estão alegres? Porque está apresentando a sua família ao Senhor. Deus tem cuidado da família. Ele vela pela família. E por isso somos gratos. Somos gratos a Ele por cada ação em favor da nossa família. E nada melhor do que estarmos aqui agradecendo a Ele em forma de adoração pura, perfeita, entregue pela alma de cada um de nós. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer todo meu ser. Mais uma vez, por tudo, cante com a alma, por tudo que agradeça ao Senhor pela sua família. Observe, tantas crianças a gente tem visto aqui. E essas crianças têm sido um milagre do Senhor na vida de cada família. Portanto, agradeça a Ele. Olha o semblante da sua esposa. Olha o semblante do seu esposo. Olha o semblante do seu filho. Olha o semblante do seu pai. Olha o semblante do seu irmão. Agradeça a Deus pela saúde dele, pela integridade física dele. Agradeça ao Senhor. Esse é o momento de sermos gratos. Meu Senhor, te agradeço por me libertar, salvar, por ter corrido. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu sei que você já agradeceu ao Senhor. Ele recebeu o seu agradecimento. Ele tem se alegrado de uma forma que você tem sido grato a Ele. E por isso Ele não vai deixar de cuidar dos seus, de te orientar, de te ensinar, de te mostrar o caminho para continuar cuidando da família que pertence a Ele. Ele diz na sua palavra que os filhos não é herança nossa, mas é herança dele. Portanto, se é herança dele, portanto, se os filhos, que é algo de valor inestimável na vida das famílias, se é herança dele, por que ficarmos preocupados? Por que ficarmos inquietos? Se Ele é quem cuida, se Ele é quem guarda, se Ele é quem protege, faça a sua parte. Porque é do Senhor, Ele fez, está fazendo e vai continuar a fazer pelas nossas famílias. Já adoramos a Ele, já engrandecemos a Ele por nossos louvores, já sentimos a Sua presença. Eu costumo dizer que o culto ele tem duas etapas. A primeira é a nossa entrega, a segunda é a entrega dele. Só que na primeira, a gente até administra, a gente organiza o que vamos entregar a Ele. Na segunda, nós só esperamos o que Ele quer entregar para nós. E se o querer dele for falar conosco, nos orientando, Ele vai falar. Se for nos consolando, Ele vai nos consolar. Se for nos ensinando, Ele vai nos ensinar. Se for nos corrigindo, Ele vai nos corrigir.
O que importa para essa igreja que se reuniu no domingo, aleluia, à tarde, iniciando-se à noite, é ouvir a voz de Deus que serve. É isso que nos importa. Como vai falar, não nos importa. O que nos importa é sairmos daqui entendendo o que Ele falou aos nossos corações. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 4. Sentadinho mesmo, não precisa levantar. Gênesis, capítulo 4. Nos diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: ao seio do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Meus irmãos, a temática desta noite é culto de família. E a gente, quando fala em família, nos dias de hoje, a gente logo entende que estamos vivendo uma batalha a cada dia, porque já enfrentamos uma guerra que está travada fora dos limites da nossa casa. É uma guerra de ideologias e ideais que confronta os fundamentos e padrões bíblicos. A igreja tem vivido isso na sua esfera com famílias. Por mais que a gente tente elaborar estratégias de tentar proteger o ouvido e o coração dos nossos pequenos, e olhando aqui a gente vê que se cumpre a palavra do multiplique e enche a terra. Louvado seja Deus. Aqui os irmãos levam a sério. Glória a Deus por isso. E enchemos mais ainda. Porque a igreja ganha, a sociedade ganha, e o evangelho fica fortalecido, potencializado. Louvado seja Deus. Aos que não têm, o meu desejo que passe a ter. Aos que têm, que continue tendo. E eu abro aqui uma atenção, porque percebemos que do nosso lado esquerdo, há filhos com uma faixa etária de idade que consegue se defender, não tão fácil, mas tem armas pelo conhecimento que já adquiriu pela faixa etária da idade. Porque enfrentamos batalhas diárias em uma guerra travada desde que ocorreu um fenômeno de desobediência na vida da primeira família que foi estabelecida antes do pecado. Porque o desejo do Senhor é que a família que Ele criou antes do pecado não sofresse as batalhas que sofremos nos dias de hoje. O desejo do Senhor é que Adão e Eva multiplicassem, mas para viver em estado de perfeição. Porém, um fenômeno
O único fenômeno ocorre na vida deste casal que já podemos caracterizar como família e desencadeou uma guerra no mundo espiritual que até os dias de hoje enfrentamos. Enquanto a igreja tenta conservar a ideia de família, o mundo, incentivado com a indução satânica, tenta distorcer o que a Bíblia e o próprio Deus entende por família. E o ataque dele tem sido de forma potente nos que estão ao meu lado esquerdo, como também tem sido potente aos que estão do meu lado direito. E cabe a nós olhar os exemplos de famílias que acertaram e famílias que erraram, extrair esses exemplos para nos dar estratégia e arma para defender os nossos nos dias de hoje. É por isso que a história traz biografia de famílias para enriquecer a cada um de nós com armas para continuarmos defendendo e protegendo os nossos contra os ataques ardilosos do adversário. Essa guerra que estamos travando e que muitas famílias têm sentido, outras têm resistido, outras, quem sabe, até já sucumbiu, e casas inteiras se perderam e se afastaram do Evangelho. Quando a gente olha para a família de Adão e Eva, nós encontramos lições maravilhosas para nós. Uma família que foi constituída e teve, irmãos queridos, a singular, única, que conseguiu apresentar a família em um nível de espiritualidade como nenhuma após ela conseguiu. Adão e Eva tinham a visita todas as tardes do próprio Deus. O nível de espiritualidade daquele casal, daquela família, era de 100%. Adão e Eva tinham um nível de comunhão e intimidade perfeito. Aqui a gente aprende a primeira lição: como colocar a nossa casa em um nível alto de comunhão e espiritualidade nos dias de hoje. Porque todos os dias é um desafio para a mãe desembaraçar a cabeça da criança quando entra a porta dentro de casa. É cada pergunta, é cada questionamento, é cada material didático apresentado. Se a mãe, se o pai não tiver um alto nível de espiritualidade, conhecimento e vida consagrada, passa, meu irmão, aperto para limpar a mente das nossas crianças. Porque esse é o foco do adversário, turbar a mente. E tentando turbar com uma falsa ideia de questionamento. Perguntas que questionam o porquê. Por que tem que ser? Por que é assim? Eu posso pensar e agir diferente? Por que tem que ser assim? E aí a gente precisa ter um alto nível de intimidade e comunhão
porque por nosso conhecimento não conseguimos, mas quando colocamos o nosso joelho no chão, nos debruçando na palavra, o Espírito orienta, dá estratégia, diz: fala isto, minha filha, fala isto, meu servo, aleluia, corrija aqui, eu vou lhe dar entendimento para que você use nesta área, e a gente consegue dissolver, aleluia, tudo que o diabo tentou colocar na mente dos nossos filhos. Mas é preciso ter um lar onde os principais do lar tenham alto nível de intimidade e comunhão com o Senhor. Porque nada adianta, irmãos. Vivemos nos dias de hoje uma vida de crente religioso. É o crente que tem um protocolo e dificuldade de tratar certos assuntos com o filho. Outros têm preguiça, outros, não quero falar sobre isso. Outros dizem, vai ler a Bíblia por si só. É tempo de gastarmos tempo explicando os padrões bíblicos para a nossa família. Se tu não gasta tempo para tentar explicar e trazer ao teu filho rigidez no Evangelho, o diabo gasta para distorcer, embaraçar e retirar sem que tu perceba ele, aleluia, dos caminhos do Senhor. Na vida de Adão e Eva, vamos encontrar várias lições que podemos colocar para os nossos dias. O casal que começa com um nível altíssimo de comunhão, de intimidade com o Senhor. Após a queda, esta família sofre uma decadência espiritual, um afastar daquela comunhão, daquela intimidade. E aqui eu consigo entender que a desobediência é a ponte, aleluia, que leva ao distanciar, não que aproxima, mas que distancia o indivíduo do Senhor, do seu Deus. Porque depois da desobediência de Adão e de Eva, as consequências da desobediência caíram sobre a família. Antes Adão tinha o compromisso de lavar a terra, somente de cuidar dela, de regar ela, porque o próprio Deus disse que ela daria os seus frutos. Agora Adão é debaixo de sol, aleluia, torcendo para que a planta dê, aleluia. Agora ele acompanhando as estações, agora é debaixo de um sol escaldante, um suor que desce, agora é abaixo do esforço para sustentar a casa. O que dizer de Eva? Agora é com dor intensa, que louvado seja Deus, ficaram para as mulheres. Amém por isso, diz os homens. Cada um teve a responsabilidade diante da falta cometida diante do Senhor. E aqui ficam as lições. Então a gente entende que desobedecer ao Senhor é colocar-se em risco de consequências que a gente não mede às vezes, mas só sente quando chega a potência e o peso das mesmas. Portanto, a desobediência não pode ser algo cultivado em nosso lar. O filho precisa entender que o não do pai é para a segurança dele. A esposa precisa entender que o não do esposo é para a segurança do lar. O esposo precisa entender que a orientação e o não, e muitas vezes da esposa, é para a segurança e integridade do esposo. E assim, em obediência, o lar é blindado. E as flechas do mal não atacam, as flechas do mal não têm, aleluia, não tem nenhum tipo de efeito dentro do lar que vive em obediência. É preciso pautar a obediência dentro do lar, porque a palavra já vai dizer que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quantos exemplos de homens que desobedeceram e pagaram com suas vidas.
Certa vez um profeta teve uma missão. Nessa missão o Senhor disse: vai por este caminho, não fale com ninguém, não entre em casa de ninguém, entregue a mensagem. O profeta foi, entregou a mensagem, só que desobedeceu. Na desobediência o texto diz que voltando, saíram do bosque leões e o devoraram. A desobediência, irmão, é um fator que tem sido induzido por Satanás dentro dos nossos lares e tem causado estragos no relacionamento familiar. E quando a gente olha, a gente percebe a dificuldade espiritual dessa família. Porque a família que tinha um nível de espiritualidade elevado, agora ele declina, cai. O nível de espiritualidade agora é baixo. A consequência da desobediência desencadeou na família de uma forma tão gigantesca, a ponto dos filhos terem que agora, para tentar ter comunhão e intimidade com Deus, deveria apresentar agora oferta. E numa apresentação de oferta, alguém ficou com inveja. E estudando nesta manhã, quem esteve na escola bíblica viu a diferença de emoção e sentimento. Caim teve a emoção, não dominou, não administrou, virou sentimento de ira, de raiva, de rancor pelo seu irmão. E a desobediência de Adão e Eva culminou em um assassinato dentro da família. Aqueles que tinham uma intimidade elevada agora declinou a ponto de acontecer uma tragédia dentro da sua casa. Declinou espiritualmente, declinou de forma tão rápida, e a consequência foi um filho matar o outro. Olha o perigo que às vezes, irmãos, não estamos percebendo que está ocorrendo dentro do nosso lar. A desobediência, ela começa de forma sutil. Hoje eu desobedeci, amanhã eu continuo, depois mais uma vez. E isso tem até inibido os pais a tomar atitudes. Porque para que o filho não ameace tomar uma atitude maior, o pai às vezes se sente reprimido. O pai pensa em agir mais energicamente, mas quando lembra das ameaças do filho, e hoje um tal de ameaça, se fizer eu saio de casa. Se não deixar, eu vou embora. Quer me prender? Quer privar, tirar minha liberdade? Não quer que eu viva a minha vida? Já viveu a sua, deixa eu viver a minha. Como que tem conhecimento de vida? Eu olho para o pai e o filho pródigo. O texto vai dizer que o pai era rico, tanto que ele calcula a sua herança, divide e diz: bom, essa seria a sua parte. Entrega ao filho que queria a liberdade, bater de asa, conhecer o mundo. E ainda fica para ele e para o outro filho que resolveu ficar em casa, não acompanhou o pombinho. Observe que o pai poderia, por zelo, por cuidado. Os pais de hoje, Nutella, esse não era Nutella, esse comia feijão, arroz e farinha e um jabá gorduroso, temperado, com que ele assado na brasa. Ele poderia ter pegado um dos seus servos e disse: vai disfarçado, fica de longe, cuida do meu filho, ele vai gastar tudo, e quando ele gastar tudo vai sentir falta, aí você chega e não deixa ele passar por necessidade nessa jornada. O pai não fez isso, ficou em casa, cuidando da sua vida, da sua fazenda, não se preocupou com o pombinho que bateu asas. Quando o pombinho viu a dificuldade de chegar, aí o pombinho lembrou: na casa do meu pai, a abundância.
Eu quero voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero nem voltar como filho, que ele me aceite somente como servo, que já é, aleluia, já é uma satisfação. O servo que meu pai come bem, vem morar, tem casa, é tratado como filho, ele só precisa me receber como pai. A gente tem visto pais, quem tem sido intimidado pelos filhos dentro da casa. Os filhos arrotam a independência morando dentro da sua casa, e isso não está somente naqueles que já têm um grau de intelectualidade, de conhecimento, não, até as crianças estão sendo orientadas a isso. Isso é demoníaco, irmãos, tem influência de Satanás agindo na mente de nossas crianças, e precisamos apresentar as nossas crianças a Deus. É preciso que você levante, vá na quarto do teu filho e ore mesmo, em voz alta, levanta a mão na cabeça dele e profetiza a falência de todo dado inflamado adversário. Diga, profetiza na cabeça do teu filho que a mente dele é mente Cristo, e que nada vai entrar que não seja a palavra, que não seja o evangelho, que não seja as orientações de Deus que nós servimos nesta terra. Dificuldades espirituais, a casa de aleluia, de Eva e de Adão está. Quantas casas estão vivendo esse drama espiritual, não conseguem mais tirar tempo de oração, de leitura, não se vê mais o interesse, e precisamos voltar a esse estado. Não adianta somente na hora que a coisa acontece vir clamar no culto da família por oração, ligar para o irmão A ou para o irmão B, me ajude em oração, meu primo está rebelde, me ajude em oração, tem coisa estranha acontecendo na minha casa, aleluia. Enquanto a gente permite os nossos filhos entrar dentro do quarto, trancar a porta, colocar um fone de ouvido, e você lá sabe o que está ouvindo, e você lá sabe o que tem visto, e você lá sabe o que tem conversado e com quem está conversando. E nós não podemos fazer nada, porque estamos invadindo a privacidade. Na minha época, eu conhecia um objeto por nome privacidade que minha mãe tinha. Privacidade morava debaixo do colchão dela. Privacidade ficava debaixo do colchão da minha mãe e aquele miserável não morria. Parece que quanto mais ele ficava velho, que ficava pior. Privacidade era o nome de um cipó de araçá desse tamanho, cheio de galho. Qualquer local que eu estivesse, não passasse informação para minha mãe, privacidade ia lá me chamar. Demorei na rua sem pedir, privacidade ia lá me dizer: você demorou demais, vim te buscar. Privacidade por muito tempo, meu irmão, me incomodou. Privacidade precisa voltar nos dias de hoje. Privacidade tem que voltar nos dias de hoje. Aí cresceu um pouquinho, botou 16, 17 anos. Não. O quarto é meu, o telefone é meu, a vida é minha. Não pode invadir a minha privacidade. E privacidade vai dizer: não, aí não sou eu não. Eu acho diferente. O meu método é outro. Precisa voltar, irmãos, o tempo da verdadeira privacidade. A dificuldade espiritual está estampada, porque a família de Eva e Adão agora não consegue mais. É cada dia o declínio. A morte fez com que um filho fosse amaldiçoado, vivesse errante e se afastasse do lar, da família dos pais. Quantos de nós não queremos nossos filhos seguir o curso natural de cada indivíduo? Quer viver no seio da nossa família, chegar à fase madura, preparado para a família, não contrair uma família de forma irresponsável,
mas contrair de forma responsável. Estruturou-se e agora contrai a família. É o sonho de todo pai e de toda mãe. Ver o filho sair de dentro de casa preparado e constituir a família. Esse é o ideal que todo chefe de família deseja para os seus filhos. Mas hoje tem sido invertido. As prioridades não é esta. E aí os pais veem a necessidade de entrar com a ação. E aí os filhos não querem receber a ação. Quantos pais não planejou para ter família? A família foi constituída, mas não foi de forma planejada. E não é isso que ele quer para o seu filho. E falta o filho entender isto, que é tudo zelo, cuidado. Para que não passe por dificuldade espiritual. Deixa eu correr. O outro ponto que observamos na família de Adão é a dificuldade sentimental. E isso tem sido, irmãos, evidente em nossos dias. Porque tem se propagado a ideia de que o filho que não recebeu autorização ficou depressivo. Está sofrendo com crise de ansiedade. Isso não tem sido somente nos filhos, tem sido também nas mulheres. Quantas mulheres estão sofrendo com esses sintomas? A doença do século é depressão e ansiedade. Alguns filhos até inventam para chamar a atenção, para trazer para ele o foco. Está sentindo nada, mas entra no quarto e ameaça se cortar. Entra no seu quarto, não quero comer, não quero beber, vou ficar aqui dentro trancado. Não quero falar com ninguém, simplesmente porque o pai ou a mãe proibiu uma ação. Como arrancar isso do nosso lar? Como inibir essa ação do adversário do nosso lar? Como neutralizar essa invertida de Satanás dentro do nosso lar? O caminho é viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. O caminho é viver uma vida de oração ao Senhor. O caminho é viver uma vida apresentando a nossa família ao Senhor, dizendo: a minha casa é casa do Senhor, os meus filhos é Deus, aqui não entra nada que desagrade ao Senhor. E para fechar, meus irmãos, que a hora não dá mais tempo, as dificuldades no convívio familiar. Adão e Eva teve sérias dificuldades no convívio familiar, desencadeada pela desobediência. Como tem sido difícil a gente hoje resistir às ideologias estipuladas por ONGs, sistema de governo, e eles atuam dentro de escola, dentro de cursos, dentro de faculdades, as áreas de trabalho, tentando desconstruir a ideia de família, tentando desfazer os princípios de família que foi estabelecido por Deus. A gente entende que família foi Deus que criou, que Ele criou padrão para elas. O homem não pode, jamais vai distorcer o padrão que Deus deu para a família. E precisamos ter ousadia, autoridade para dizer: família é construção divina, e a construção divina foi macho e fêmea. E as ideologias têm tentado distorcer isso. As ideologias têm tentado trazer para o nosso meio, irmãos, está tentando raizar em nosso meio essas ideologias danosas, ardilosas, projetos elaborados no inferno, que tem tentado propagar dentro da igreja. Mas essa igreja, aleluia, que entende, tem discernimento, não vai aceitar dentro da sua casa essas ideologias. Muito pelo contrário, ela vai enfrentar e vai vencer pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui dentro não, na nossa casa não.
A igreja não vai aceitar isso, não vai se dobrar a isso. Essas dificuldades que estamos enfrentando, esse convívio familiar tem sido um campo de guerra, que muitas vezes estamos perdidos sem saber que ação, que atitude tomar. Falta do entendimento dentro dos nossos lares, porque um quer de um jeito, o outro quer do outro, porque um protege, o outro não protege. E muitas vezes, irmãos, somos os culpados, porque muitas vezes agimos no impulso, deixamos a emoção falar mais alto, e a emoção falando mais alto sem controle, ela nos leva a sentimentos, e sentimentos que causam muitas vezes ações danosas dentro dos nossos lares, e prejudica a família em geral. Por isso devemos pensar antes de agir. Por isso devemos orar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão que envolva a nossa família. Porque a sociedade depende das famílias. Nada funciona em uma sociedade sem a família. A igreja não funciona sem a família. O bairro não funciona sem a família. O país não funciona sem a família. E a família é algo que Deus estabeleceu para que eu e você cuidasse. Qual tem sido o meu papel de cuidador da minha família? Como eu tenho cuidado da minha família? Qual é sempre o que eu estou sendo dentro de casa para a minha família? São perguntas que precisamos fazer todos os dias. São perguntas que precisamos olhar no espelho, fazer para nós mesmos, para que a gente possa entender à luz da palavra de Deus aonde precisamos melhorar, aonde precisamos crescer, aonde precisamos nos fortalecer, para que isso aqui continue crescendo e agradando ao Senhor. Porque o nosso papel é fazer com que isso cresça, mas crescendo isso precisamos da orientação do Senhor, para que isso não cresça de forma desorganizada, vulnerável, mas que possamos, irmãos, dar o brado de Josué. Todo mundo escolheu seguir seus caminhos tortuosos, caminhos da idolatria, mas Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o brado que iremos dar nesta noite. Não importa como o diabo tem trabalhado, não importa como o mundo tem tentado me induzir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode haver dificuldade dentro do meu lar, pode haver luta dentro do meu lar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A batalha pode estar travada, a desobediência pode estar, aleluia, bem clara dentro do meu lar, mas eu não me esqueço de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo vai estar lá de fora dizendo: vai não, não vai não, não vai não, eu estou trabalhando contra. Mas aqui dentro eu digo: eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa vai servir ao Senhor, quer o inferno ou não. A tua casa vai servir ao Senhor, quer o mundo ou não. A tua casa vai servir ao Senhor. Pode passar o tempo que for, pode passar a peleja que for, pode passar a tribulação que for, a tua casa vai servir a Deus. Meu filho vai servir ao Senhor. Meu filho pode ir no mundo, pode ir lá, mas ele vai servir ao Senhor, é promessa. Aleluia. E se Deus prometeu, aleluia, quem vai tentar impedir desta promessa a se cumprir? Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que do pó levanta o necessidade, ergue do monturo e faz assentar na mesa com os príncipes do Senhor.
Nesta noite lemos o cântico da família no Salmo de número 128. As famílias de Israel cantaram isso nas suas romarias em direção ao templo para adorar. Elas estavam profetizando a bênção na sua casa, aleluia. Ei, deixa eu te contar um segredo. Todas as vezes que a tua romaria sair de casa em direção a este templo, olhando para esta, aleluia, família, cante o Salmo 128, porque você está dizendo que a tua casa será abençoada, aleluia. A tua casa será como, aleluia, de tu vais sentar à mesa, opa, tu vais ver os teus filhos, aleluia, servindo, adorando, exaltando, engrandecendo, com alegria, avivados na presença do Senhor, do nosso Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize na tua vida, profetize na tua família, que você e sua casa servirão ao Senhor. Deus abençoe os irmãos.